Bom dia, sétimo ano. Hoje é dia 26, sexta-feira. Vamos continuar aí. Página 311. Estávamos falando sobre as máquinas a vapor, né? Então, essas máquinas a vapor aí, pessoal, é um sistema que ela opera com ciclos, né? Vai converter energia térmica em, com a queima de algum combustível em energia de movimento, ou seja, queimando algum combustível vai provocar um movimento, tá? É, pode ser para mover alguma coisa ou então para suspender uma carga, tá? A primeira máquina a vapor aí, pessoal, ela foi construída por um matemático grego, Heron de Alexandria, né? De Alexandria, porque ele morava em Alexandria, tá? E ficou conhecida como a Eolípila. Olha só que nome, que máquina, né? Também chamada de máquina de Heron, né? Ou máquina térmica de Heron também ficou conhecida, tá? Então aí à esquerda aí, à direita aí da apostila de vocês têm uma ilustração dessa máquina aí, pessoal. Que era o quê? Uma esfera, né, metálica, oca, tá? E com pequenos tubos por onde saía o vapor, tá? E aí, como ela era oca, ela era preenchida com água, né? Essa água era aquecida, usava-se aí a madeira, o carvão para aquecer essa água aí, girando quando o vapor saía por esses tubos que ficava aí, tá? Com quando ele fez essa máquina aí, esse Heron, ele queria provar a existência de uma pressão do ar sobre os corpos, tá? E aí teve toda uma evolução dessas máquinas, pessoal. Isso eu não vou cobrar de vocês em prova, porque é só questão de história mesmo, tá? Aí foram construídas várias máquinas a vapor, tá? Alguns foram aperfeiçoados, como o modelo de Denis Papin, tá? Que foi um físico francês. Ele inventou a máquina, né? A marmita, que era chamada de Papin, que era uma máquina que tinha como objetivo aquecer a água a temperaturas superiores ao do ponto de ebulição. Todo mundo sabe, né, pessoal? O ponto de ebulição é o ponto em que a água ferve, né? Quando você coloca lá uma água para ferver, quando ela começa a borbulhar ali, aquele é o ponto de ebulição. E todo mundo sabe que o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, né? Então, são o recurso usado pelas autoclaves. Autoclaves são usadas até hoje, pessoal, em hospital para esterilizar tanto roupas, que é usada em centro cirúrgico, quanto os equipamentos que são usados em centro cirúrgico, tipo pinça, essas coisas, são tudo colocado numa autoclave, tá? E essa autoclave vai esterilizar com questão pela temperatura, tá? Então, a máquina a vapor aí, a primeira foi construída em 1972, pessoal. Essa máquina tinha, ela, o papel dela era o quê? Bombardear a água, né? De alguns lençóis subterrâneos, e aí os mineradores escavavam, né, das minas de carvão e utilizaram o vapor dessa água para produzir uma caldeira que era aquecida pela queima do carvão, tá? Aí criava-se um vácuo que puxava a água que estava inundando as minas, tá? Então esse processo aí eles usavam lá antigamente em Minas, tá?
o que restou desses experimentos aí até hoje foi a autoclave, realmente, que ela é usada em hospital até hoje para poder fazer a esterilização, né? E aí depois veio aí com a evolução vários tipos aí de máquinas a vapor, tá? Cada cientista foi melhorando, né? Isso daí, na época, eles iam melhorando essas máquinas para poder realmente diminuir o trabalho nas minas, tá? Diminuindo o tempo da drenagem da água. Então vocês veem aí, ó, tem foto aí de umas máquinas a vapor antigas, tá? E aí foi construído, depois dessa máquina aí, construíram uma máquina a vapor um pouquinho mais complexa, que foi o veículo a vapor, né? Então, veja bem, antes de se construir os carros que nós temos hoje, né? Teve aí um veículo a vapor, né? Em 1770, né? O engenheiro francês Joseph, tá? Ele construiu um veículo para transportar carga, tá? E esse veículo funcionava a vapor, mas veja aí o invento dele, né? Esse veículo carregava na frente dele aí era tipo um reservatório, né? Aonde era aquecido, tá? Aquecido a água, e esse aquecimento provocava o vapor e o vapor movimentava esse veículo, tá? Ele era conhecido como Fardier, tá? Ele ficou famoso porque ele que provocou, né, o primeiro acidente de automóvel no mundo. Ele bateu contra uma parede de tijolo, tá? Depois de um ano que ele fabricou esse primeiro veículo aí a vapor, ele bateu esse veículo contra um muro, então ele foi a primeira pessoa a provocar um acidente de automóvel, tá? No mundo. Então, olhem bem o tipo do automóvel, né? E ainda em questão das máquinas, pessoal, aí surgiram os refrigeradores, tá? Esse sistema de refrigeração aí é usado até hoje nas geladeiras, né? Vocês estão vendo aí esse esquema de um refrigerador, essas serpentinas que tem aí, pessoal, a gente vê atrás na geladeira, né? Todas as geladeiras possuem isso daí, tá? Então, essa máquina aí, esses refrigeradores, era uma máquina a vapor que transforma energia térmica em energia mecânica, tá? Utilizando o vapor para movimentar esse motor aí, tá? Esse mesmo princípio de transformação de energia foi utilizado para o desenvolvimento dos refrigeradores, que transformam energia térmica, né? E transforma a energia térmica em energia elétrica. Vocês podem observar que se vocês colocarem a mão atrás no motor da geladeira, ele é quente, né? Então ela transforma a energia térmica em energia elétrica, né? Que é usada para comprimir o gás, chamado gás refrigerante, né? Dentro desses tubinhos que a gente vê atrás da geladeira aí, que na realidade é um condensador, existe o gás, né? Por isso que às vezes tem geladeira que dá algum problema e a pessoa que vem consertar fala assim, tem que trocar o gás da geladeira. Então, é esse gás aí, tá? Que é gás refrigerante, tá? Os refrigeradores, eles são capazes de utilizar a energia do movimento do motor, né, que é elétrico, para promover a circulação desse gás aí nessas tubulações. Aí esse gás, quando ele se expande, ele faz com que o interior seja resfriado. Então é esse gás aí que faz com que a geladeira se resfrie, tá? Então isso daí é mais um tipo de máquina aí que foi desenvolvido.
Ele está falando aí agora, pessoal, sobre os impactos, na página 314, os impactos do desenvolvimento tecnológico no meio ambiente. Nós sabemos que é necessário, né, o desenvolvimento tecnológico, só que causa muitos danos, né? Já causou e continua causando muitos danos para o meio ambiente, tá? O meio ambiente ele sofre assim impactos com esse desenvolvimento técnico industrial, né? As indústrias liberam muitos gases tóxicos no meio ambiente. Então toda essa tecnologia que nós temos hoje envolve assim em muito desgaste do meio ambiente, tá? Pela emissão desses gases poluentes e também pelo acúmulo de lixo eletrônico, né? Hoje em dia a gente tem uma grande quantidade de lixo eletrônico, tá? E aí o que pode ser feito? Né? Então, existe aí o consumo consciente, né, de energias não renováveis. O homem sabe que está usando energias não renováveis, tá? Mas continua usando, né? Então tem que ter um certo planejamento dos governos realmente para poder haver um uso sustentável, tá? Quando ele diz lá desenvolvimento sustentável, é exatamente isso. É conseguir os avanços tecnológicos sem destruir tanto, né, o meio ambiente, tá? Esses recursos naturais que nós temos, tá? Esse desenvolvimento ele prejudica realmente o meio ambiente, mas tá aí, né? Cada vez mais a gente tá vendo esse meio ambiente aí ser destruído, né? E isso, pessoal, esse impacto aí que a tecnologia causa no meio ambiente é mais aonde? No clima, afeta o clima, né, do país e tem do planeta. E tem tudo a ver com o que a gente sempre ouve falar sobre efeito estufa, tá? O desenvolvimento tecnológico causa o efeito estufa, é a grande causa do efeito estufa, tá? Aí tem a parte aí onde ele está falando de tecnologia e meio ambiente. Então vamos ver aí o que ele está dizendo sobre isso. Então ele está dizendo lá que os avanços tecnológicos ocorreu provocando mudanças climáticas drásticas em todo o mundo. Então, como eu acabei de dizer, né? Hoje em dia nós não temos mais as 4 estações realmente definidas, né? Tem até regiões onde algum tempo atrás era considerada regiões frias, que hoje em dia tem um calor bem característico, tá? Então os danos climáticos, eles ocorrem sob a forma de aquecimento global, ou seja, lá volta, né, a falar de efeito estufa, né, o aquecimento do planeta, tá, é causado por essas tecnologias. Aí vai provocar o que esse aquecimento, pessoal, do planeta? A extinção de aves, plantas, né, vai aumentar doenças, tá? Essas estações do ano sofrem mudanças, que eu já falei aí. Verão cada vez mais quente, inverno mais frios. Muitos países que o clima é típico, né, de frio, acabam tendo temperaturas mais elevadas, tá? Então essas alterações climáticas podem provocar o quê? Torna a vida humana no planeta mais difícil, tá? A gente pode controlar isso? Pode, mas como, né, pessoal? É difícil, né?
Por que que torna a vida do planeta mais difícil? Nós, quando há o aquecimento global, né, como está acontecendo esse aquecimento global, ano a ano a gente vê que a superfície do planeta está poucos graus, né, mais quente, mas está, e com o passar do tempo vai aquecendo. Nós conseguimos resolver isso, né? Como que a gente resolve o aquecimento? A gente coloca lá ar-condicionado em todos os ambientes. Hoje é difícil você ver um local onde não tenha ar-condicionado, né? A gente resolve ar-condicionado, ventilador, a gente resolve o clima do ambiente. Mas e na natureza? Como que os animais fazem, né? Esses animais não têm como fazer. Então, por isso que essas mudanças no clima causa aí, a extinção de vários alimentos, né? De vários animais, tá? E modifica tudo, né? Temperatura, os hábitos de vida, provoca dependência de produtos, né? Nós hoje em dia somos dependentes de ar-condicionado, de ventiladores, né? Ou seja, enquanto os animais com uma temperatura muito quente vão para extinção, né? Além da indústria provocar esse aquecimento, o homem ainda provoca queimadas, né? E essas queimadas também vão produzir gases que vão fazer parte do efeito estufa, tá? Ele está falando aí, pessoal, entre os efeitos da tecnologia no ambiente, destacamos, veja bem, aumento no número de viagens. Mas para que isso pode aumentar? Mas se você viaja demais, né, você vai provocar poluição sonora e vai liberar vários tipos de gases. Vamos ver o que ele está dizendo aí, ó. Aumento do número de viagens. Muitas vezes são desnecessárias e poluem o ar e a água diretamente, além de provocar poluição sonora, todas representando graves riscos à saúde. Poluição sonora por quê? Transporta essas carretas na estrada, tal, poluição sonora nas grandes cidades onde tem grande movimentação de carros, o que acontece? Buzina, né? Já é uma poluição sonora. A grande quantidade de gases que são lançados pelos carros, tá? Então, vários tipos de poluição aí. Consumo excessivo de energia também é mais um efeito da tecnologia no ambiente. Consumo excessivo de energia. Veja aí o que ele está dizendo sobre isso. Usamos tecnologia na educação, no local de trabalho, em casa e até em lugares remotos. Quando vamos descansar. Quando vamos descansar, esse tipo de energia que ele está falando aí é do ar-condicionado, né? Somos viciados em televisão, smartphones, jogos de computador, tudo isso energia, né? Para que tudo isso funcione, precisamos de energia elétrica gerada pelo uso de combustíveis fósseis ou nucleares em larga escala. Então, vamos usar esses combustíveis fósseis, são os combustíveis que mais poluem, né? Precisamos de energia elétrica durante 24 horas por dia para manter nossos imprescindíveis aparelhos funcionando. Então, um outro efeito, geração de ruídos. Contribuímos com grande quantidade de resíduos tóxicos em nome da atualização tecnológica. Antigamente, monitores, CPUs, teclados, mouses tinham vida úteis mais longa. Agora usamos laptops, tablets que não têm partes separadas e quando optamos por modelos mais recentes, os antigos são descartados no meio ambiente. Realmente, né? A gente vê que a tecnologia avança e todo mundo quer ter o modelo mais recente, né?
E aí o outro é jogado lá, né? Coloca-se no lixo e pronto. Quando a atualização para os laptops aconteceu, os computadores de mesa de tamanho grande foram todos jogados fora. De maneira parecida, lâmpadas comuns foram substituídas por lâmpadas fluorescentes, realmente, e mais recente pelas de LED, mais duráveis e mais econômicas. Essas lâmpadas substituídas, que em sua maioria contêm substâncias tóxicas como mercúrio, quando descartadas sem cuidado, podem causar sérios problemas à saúde. Esse descarte, pessoal, de lixo tecnológico é um grande problema. É a mesma coisa pilha, né? Hoje em dia usa-se pouca pilha, mas é mais bateria, né? E recarrega tal. Mas mesmo assim, o lixo tecnológico, ele deve ser devolvido no mesmo local onde você comprou, né? Como acontece com as pilhas. Você comprou a pilha lá no mercado, o mercado é obrigado a receber essa pilha de volta. Ele tem que receber, porque ele tem que fazer o descarte. Assim como os produtos tecnológicos, tipo baterias de celular, computador, tablet. Ah, não vou usar mais, comprei um outro mais avançado. Aonde você comprou, é obrigado a receber isso daí de volta. Isso já acontece nas grandes cidades, mas nas pequenas cidades não acontece. Se você for aqui em Nobres, por exemplo, se você for no Polo Centro devolver uma pilha que você comprou lá, usou, ela não tem mais utilidade, se for devolver, é bem capaz de a menina falar, não, mas você coloca no lixo. Ou então ela pode até pegar e colocar no lixo ali mesmo. Não vai guardar num local adequado. A hora que tiver uma grande quantidade, ela pedir para os responsáveis virem buscar esse lixo. Isso é um lixo tóxico, né? Então deveria ser feito dessa forma, mas infelizmente não é. Um outro efeito aí da tecnologia no ambiente. Somos viciados em Wi-Fi. Em qualquer lugar em que estivermos, vemos pessoas ocupadas com seus celulares ou tablets usando Wi-Fi e outras conectividades sem fio. Essa tecnologia nos expõe à radiação e provoca problemas silenciosos de saúde. Usamos demais, né? Um outro aí, desmatamento em excesso. É realizado em nome do desenvolvimento e do conforto. Isso se deve à alta tecnologia empregada na produção de máquinas e serras que abrem clareiras ou túneis em curto espaço de tempo, retirando do lugar árvores de grande porte e acabando com as florestas. O aumento dessa tecnologia facilita construção de muitas casas e resorts em locais onde a natureza deveria ser preservada, extinguindo plantas, pássaros e animais que ali viviam. Isso é prejudicial ao ambiente, já que as florestas e plantas interferem na pluviosidade, no clima e na retirada de gás carbônico do ar que respiramos. Quando ele fala aí em pluviosidade, pessoal, lembrando que isso daí ele quer dizer o volume de chuva, tá? Temos aí, para encerrar esse assunto aí, pessoal, nós temos consumo versus meio ambiente. Então, um novo estudo aplicado no Jornal Industrial Ecológico mostra que as coisas que consumimos, desde a comida a bugigangas, né? Essas porcariadas que a gente come, são responsáveis por até 60% das emissões globais de gases do efeito estufa e entre 50% e 80% do total de uso de água. Ver um novo celular ou videogame e ter que comprar caracteriza o consumismo e ele vem provocando agressões ao meio ambiente, né? Tem gente que é consumista mesmo, né? Não pode ver nada
principalmente em termos de tecnologia, que ela já quer aquele melhor, já quer trocar, né? E isso prejudica, né? Porque não tem o descarte adequado, vai prejudicar o meio ambiente, vai agredir o meio ambiente. Continuando aí, pessoal. Todavia, cerca de 60 a 80% dos impactos ambientais no planeta são decorrentes do consumo das famílias. A mudança dos hábitos de consumo terá um efeito drástico no ambiente. Escolher um objeto com pouca embalagem diminui a quantidade de lixo. Comprar e colocar em uma sacola reutilizável é bem melhor para o ambiente do que usar as sacolas de plástico. Essas são pequenas atitudes que melhoram o meio ambiente. Isso daí, pessoal, já tem nas grandes cidades, nos mercados, eles já não utilizam mais essas sacolinhas plásticas, né? Que a gente sabe que demora anos e anos para ser degradada na natureza. A pessoa faz como antigamente era, né? Tem sempre uma sacola, normalmente ela não é plástico, tá? De corda, de sisal, algum material assim. E a pessoa leva essa sacola para o mercado, onde ela vai trazer as compras dela, tá? Para não ficar trazendo aquele monte de sacolinha que só prejudica o meio ambiente. Continuando. De acordo com o estudo, cerca de 4/5 do impacto ambiental do consumismo não vem de comportamentos diretos, como dirigir carros ou tomar banhos longos de chuveiro, mas sim do desperdício que ocorre nas cadeias de produtos que compramos. A quantidade de água que entra na produção de um hambúrguer ou pizza congelada, por exemplo, mostrou-se muito mais significativa do que os hábitos de tomar banho e lavar louça. Veja bem, pessoal, na fabricação de um hambúrguer ou dessas pizzas congeladas, usa-se muito mais água do que num banho ou lavando louça. Então, aí para terminar ele diz lá: então, para ajudar o planeta nesse final de semana, esqueça o shopping e de ônibus vá até um parque e aproveite a paisagem. Para sentir-se motivado, faça uma competição com seus amigos e durante uma semana calculem quanto gasto desnecessário vocês evitaram. O planeta agradece. Bom, nós aqui não temos shopping, né, pessoal? Mas mesmo assim, né, a gente ainda contribui aí com o desgaste do planeta, fazendo essas trocas, né, de celular constantemente, computador, toda a parte tecnológica aí, né, pessoal, que a gente faz essa troca e acaba que o velhinho vai lá pro lixo, né? Ninguém leva lá na loja onde comprou para que a loja providencie o descarte disso daí, né? É porque nas pequenas cidades também essas lojas não são, como que eu vou dizer, não estão preparadas para isso, né? Para esse tipo de ação, mas deveriam, tá? Então, pessoal, sobre esse capítulo aí, é isso que eu queria ver com vocês, tá? Que foi aí a unidade 2, bem longa por sinal. E aí nós temos as atividades dessa unidade, que é pouca coisa. Página 316 e página 317. O que eu quero? Como que nós vamos fazer essas atividades? Como vocês sabem, nós temos que ter 2 notas no bimestre, né? Então, eu vou deixar somente a prova bimestral e a outra nota vai ser essas atividades. Como que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão fazer essa atividade na apostila, vão tirar foto dessas 2 páginas e mandar no meu privado. Vocês vão ter, então hoje é 26, vamos ver a data aí para vocês me entregarem. 26, né, sexta-feira, vocês vão ter o sábado, o domingo, então 26,
27, 28, 29. Vocês vão entregar para mim até o dia 30, pessoal. Até 30/6, tá? Que vai ser na terça-feira. Ou seja, até a próxima aula nossa. No final do dia 30, até 5 horas da tarde, eu vou estar recebendo isso daí. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. Fiquem com Deus. Beijo a todos.